Vamos começar, gente? Nós paramos ali no Evangelho, paramos em João, né? Estamos estudando João, paramos no capítulo 3. Na aula passada nós fomos até o versículo 10, meio que começamos o versículo 11. Então, pegue as suas Bíblias aí, papel, caneta, e vamos orar. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos, colocamos diante do Senhor, Pai amado, esse tempo, colocamos diante do Senhor Jesus esse estudo, essa exposição, colocamos diante do Senhor, Pai amado, esse tempo de estudo, que o Senhor venha com sabedoria sobre nós, venha com entendimento, com clareza, com revelação. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nós possamos acessar, Pai amado, lugares no Senhor, Pai, nessa noite. Nós possamos entrar em lugares no Senhor, que possamos entender, Pai amado, coisas direto do Senhor, do céu, em nome de Jesus, que nós tenhamos, meu Deus, um derramar da tua vontade, um derramar da tua presença, um derramar do Senhor sobre nós. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então? Muito bem. Uma introduçãozinha, vamos só dar uma introdução para a gente ir adentrando, né? João, então nós estamos ainda falando, né, do encontro, do encontro de João de Jesus com Nicodemos, né? Foi onde Nicodemos foi atrás de Jesus para saber de Jesus. Então Jesus está em Jerusalém, aquela história toda, Jesus em Jerusalém. A primeira vez que Jesus entrou aí em Jerusalém como Messias revelado, então Nicodemos, e aí Jesus entrou, expulsou os cambistas, os mercadores, começou a manifestar em ele como sendo filho de Deus, como sendo Messias, né? E Nicodemos foi atrás dele para saber o que estava acontecendo. Nicodemos foi atrás de Jesus para conversar com Jesus. Para nós assim, ter, né, a noção de como é profunda a palavra de Deus, né? Como tem coisas, sabe, por trás de uma conversa, como tem coisas por trás de um versículo, como tem coisas por trás de um movimento de Jesus. Qualquer movimento que Jesus faz, qualquer palavra de Jesus, ela remete, sinaliza ou nos fala alguma coisa, né? Como isso é claro, né? Como Jesus, como a atenção, né, que nós devemos dar a qualquer movimentação do céu, né? Com a atenção que nós devemos dar para qualquer movimentação do Senhor, né? Então, vocês olham que a gente já está nessa conversa de Jesus com Nicodemos e estamos ali e a gente, sabe, mas continuamos. Então, Jesus aqui com Nicodemos, ele fala que ele é o filho enviado do Pai. Então, Nicodemos, ele está conversando com Nicodemos, ele já falou que é preciso nascer de novo, falou que aquele que nasce de novo, né? Nasce como vento, nasce da água, isso tudo a gente já falou, né? Nasce do Espírito, tudo está nas exposições passadas. Aí agora ele fala para Nicodemos que ele enfatiza para Nicodemos que ele é o filho enviado do Pai. E Jesus está conversando com Nicodemos ali, ele é o filho enviado do Pai. Né? Esse filho enviado do Pai nos dá uma ideia, sabe? Nos remete à imagem, no conceito judaico de Shalia. Né? Essa conversação, esse filho enviado do Pai, ele remete ao conceito, né, judaico do Shalia. Ele é o Shalia, ele é o mensageiro. Então, o enviado é aquele que busca fielmente de fazer os interesses do Pai, de fazer os interesses daquele que o enviou. Então, o que o enviado é? O enviado busca
fazer o interesse daquele que o enviou. Então, responderam-lhe os judeus. Então, Jesus é o enviado. E João, capítulo 19, versículo 7, diz assim, ó. Responderam-lhe os judeus. Temos uma lei e de conformidade com a lei, ele deve morrer. Porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então, temos uma lei e conformidade com a lei deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então, aqui com Nicodemos, Jesus se colocou como filho de Deus. Fato esse, né? Posição essa, né? Que o levou lá na frente, né? A ser um ponto de acusação para levar à morte, né? Porque assim mesmo se fez filho de Deus. E aí, esse enviado de Deus, né? Esse enviado de Deus veio como enviado e depois ele veio para enviar os seus discípulos. Em João capítulo 20, versículo 21, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Né? E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, assim como ele foi enviado, ele nos enviou, né? Assim, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E aí, daquele momento em diante, né, foi defragado aí o plano, né, de evangelização e o plano de expansão do reino de Deus. É onde nos atingiu até hoje. Amém? Ser enviado significa, olha só, o que é ser enviado? Ser enviado significa, né, ser um participante da grande comissão, ter a incumbência, né, de pregar esse evangelho e ter a incumbência de divulgar a mensagem. Então, qual era a incumbência que estava sobre os discípulos e sobre nós? É ser participante da comissão, né, estarmos conectados e responsáveis pela expansão do evangelho e responsáveis pela expansão da mensagem, né, que Jesus veio nos transmitir. Amém? Então são emitidas por aquele que envia, em vez de se originarem no enviado. Então, o enviar, a mensagem que a gente leva, a incumbência, a comissão, elas são emitidas, ela parte daquele que nos envia, ao invés de ser gerado no enviado. Então, nós pregamos o evangelho não baseado, não gerado por nós. A palavra que nós pregamos, sabe? A palavra que nós vivemos, a palavra que nós estudamos, o evangelho que pregamos, que deveríamos pregar, é o evangelho daquele que nos enviou. É a palavra daquele que nos enviou, não a palavra nossa. Né? Por isso que existe tanto assim, gente pregando a própria palavra. Não, tem que estar na palavra, tá na palavra, tá. Então é palavra, se não está na palavra, é tua palavra. É o teu achismo, é o teu, sabe, a tua interpretação. Então, tudo tem que estar na palavra, passa pela palavra, porque nós somos enviados e o enviado prega a palavra daquele que nos enviou. Então essa palavra não pode se originar, não origina de nós, não sai de nós. A gente é apenas um agente transmissor da mensagem. E não, sabe, o gerador da mensagem. O gerador da mensagem é o Espírito Santo. Nós só transmitimos a mensagem. O papel do enviado é cumprir com a grande comissão de acordo com aquele que o enviou. Amém? Nicodemos, já falamos isso, muito Nicodemos, era mestre de Israel, mas só que Nicodemos não conseguia entender, isso é importante a gente sabe, ele não conseguia entender o milagre, né, operado por esse novo nascimento, ele não conseguia entender o milagre operado, sabe, pelo nascimento por meio do batismo. Ele não conseguia, a razão humana, ela obscurece, né, a ação do Espírito.
A razão humana, ela obscurece, né, o agir do Espírito. Então, muitos, né, e a razão humana, o pecado obscurece, sabe? A razão humana e o pecador, ele não consegue aceitar, sabe? Ele não consegue conceber esse renascimento espiritual. Tá? Então todos nós somos pecadores, todos nós viemos do pecado, e aquele que não nasceu de novo continua no pecado, ele continua com a mente obscurecida. Por isso que muitas vezes a gente prega, fala de Deus, e parece que não tem respaldo, né? Parece que não tem, sabe, aderência, né, naquilo que a gente prega. Por quê? Porque a mente, ela ainda está obscurecida, a mente, a razão, ela ainda prevalece. Então, por isso que, e para Nicodemos aqui é igual. Nicodemos era um alto, sabe, estudioso, era um mestre, era um cara que sabia o que estava fazendo, só que a razão, quando entra o espírito, ele tem dificuldade de assimilar. Tá? Assim são com todos nós, com todos que a gente conversa, né? Os religiosos, aqueles que são aqueles que acham que sabem tudo a palavra. É difícil, porque às vezes o próprio entendimento obscurece, o próprio conhecer obscurece, né? Às vezes é o que eu até preguei esses dias, né? O fato, às vezes, de a gente estudar a palavra, o fato de a gente preparar a palavra, o fato de a gente, sabe, ir atrás de informação, olha só, é uma coisa que é para Deus, tu está fazendo para Deus, mas pode se tornar algo pecado, porque tu pode estar idolatrando, né? Idolatrando o saber ao invés do ser, né? de Deus, sabe? Tu está idolatrando. Então, e é interessante a gente trazer isso à tona, né? Esse ponto, porque nós todos podemos entrar, né? Nessa ciranda, né? De às vezes acharmos demais e abafarmos as coisas do Espírito. E para Nicodemos ele teve essa dificuldade, né, de entender esse novo nascimento. Mas mesmo assim, sabe? Mas mesmo assim, ele permaneceu ali, né? Perguntando para Jesus. Ou seja, olha, eu não estou entendendo, mas eu estou aqui. Ou seja, havia no coração dele uma vontade de aprender com o Senhor. Então, só que quem faz essa promessa, né, do novo nascimento, né, para Nicodemos e para nós, é o próprio Filho de Deus, né? É o próprio Filho do homem, aquele que foi levantado numa cruz. Amém? Nisso a nossa... quem faz a promessa é o próprio Espírito Santo, é o Filho do homem, é o Filho de Deus, aquele que foi levantado no madeiro. Então é nessa promessa, né, que nós precisamos crer, olhar, viver e pregar. Amém? Então vamos lá. João capítulo 3, versículo 11. João 3, 11. Diz assim, ó, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Amém? Então, quando Jesus fala nós, né? Jesus fala em nome dos profetas do Antigo Testamento. Ele está falando, contudo, nós dizemos o que sabemos. Ele está falando em nome dos profetas do Antigo Testamento e o próprio Jesus, né? Então ele está falando em nome dos profetas e o próprio Jesus é um profeta, é considerado um profeta. E aí eu quero, como é para efeito de a gente ter base doutrinária e base assim da própria palavra. Mas Jesus é um profeta, olha só. Lá em João capítulo 4, versículo 19, diz assim, ó. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Aquela mulher lá no poço, né? Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Em João capítulo 7, versículo 40, diz assim, então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este verdadeiramente é o profeta.
E João capítulo 9, versículo 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então Jesus, ele fala em nome dos profetas passados e dele próprio, se considerando um profeta. Em verdade, te digo que nós, ou seja, sabe, aqueles que foram enviados antes de Jesus, e Jesus, eles estão dizendo, né, dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Amém? Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ele fala também em nome de toda a comunidade cristã, de toda a igreja. Nicodemos não estava entendendo e percebendo o testemunho. Então, quando ele fala assim, ó, te digo, né? Te digo, na verdade, te digo, ele está diretamente se direcionando a Nicodemos. Nicodemos, em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos. Mas aí quando ele fala aceitais, aí ele já não está mais falando somente para Nicodemos. Ele está falando já, sabe, se referindo àqueles que Nicodemos representava, porque Nicodemos era fariseu. Então ele estava, Nicodemos, eu te digo pessoalmente para ele. Agora, portanto, não aceitais, ou seja, a tua comunidade não aceitais, vocês não aceitam o que eu falo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Amém? Porque esse aceitais aí está na segunda pessoa do plural. Então, te digo é pessoalmente para Nicodemos. Nicodemos, te digo, mas vocês não estão aceitando o que eu estou falando. Amém? Então, ou seja, quando ele fala assim, nós temos visto, ele está dizendo assim, olha, a gente viu, nós somos testemunha ocular do céu. Depois lá na frente a gente vai ver do Filho do Homem, mas ele está dizendo, nós somos testemunha ocular das coisas que estamos aqui anunciando, somos testemunhas ocular das coisas que estamos dizendo. Então Jesus estava ali conversando com Nicodemos e estava afirmando a posição e a divindade dele. Em João capítulo, versículo 12, se tratando de coisas terrenas, tu não credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Né? Então, olha assim, quando ele fala coisas terrenas, coisas terrestres, conversando para Nicodemos, quando ele fala assim, coisas terrestres, muito possivelmente, né, ele deve estar falando sobre o vento e a água, que ele citou ali nos versículos anteriores, né? Muito possivelmente ele está falando sobre o vento e a água, o movimento do vento, sobre a purificação, a água, ou seja, ele usou elementos da terra que Nicodemos conhecia para tentar fazer com que Nicodemos entendesse esse novo nascimento. Só que ele diz, olha, se tratando de coisas terrenas, tu não consegue crer, como tu vai crer se eu te falar das celestiais? Ou seja, se tu não trata daquilo que tu está vendo, como é que tu vai crer do que tu não vê? Né? Vemos aqui o esforço da parte de Nicodemos de entender a necessidade desse nascimento espiritual, sabe? Então ele está tentando, né, entender isso. Mas como eu poderia entender das coisas espirituais se Nicodemos não tinha nascido de novo, não tinha entendido, né? Aí, eu quero abrir um parênteses aqui, um negócio chamado dizeres enigmáticos. Tá? Eu quero abrir uma chave aqui para nós sobre dizeres enigmáticos de Jesus. Jesus enfatiza muito isso, né? Ou seja, quando a gente começa a estudar e ler Jesus, cada versículo, né? A gente começa a ver que Jesus fala muito assim, em enigma, né? Tu não entende. Jesus e João, né? Ao contrário de Marcos e Lucas, João, ele diz isso, ele deixa muito, várias vezes ele cita esses dizeres enigmáticos, né? Marcos e Lucas, eles buscam decifrar essas parábolas, né? Esses dizeres. Agora João não, João larga esses dizeres aí no Evangelho, para que a gente, que realmente o leitor de João, né? O leitor do Evangelho de João busque em Deus, né, a revelação. Então, comparando com Marcos e Lucas que buscam decifrar para Jesus, João relata muito desses dizeres difíceis de serem compreendidos nas palavras de Jesus. Com frequência observa as dificuldades das pessoas e dos discípulos em decifrá-las, embora em muitos casos Jesus mesmo fazia, tanto a multidão como a seus discípulos. Então, com frequência ele falava, mas de vez em quando Jesus ele decifrava, né? De vez em quando Jesus explicava, tanto a multidão como aos seus discípulos, né? Jesus falava em parábola, falava em dizeres enigmáticos,
Mas volta e meia Jesus dava uma explicação. E em muitos casos desses dizeres enigmáticos, né, os discípulos eles iam entender só depois, sabe? É aquele caso lá que a gente viu na aula anterior, né, do derruba esse templo, em 3 dias reconstruirei. Os caras foram entender só quando Jesus ressuscitou, né? Só quando Jesus ressuscitou que eles foram entender que o templo que ele estava falando, né, era um templo do Espírito Santo. Desculpa, era um templo do corpo dele, né? Só depois. Então, na hora eles não entenderam. Mas quando Jesus ressuscitou ao 3º dia que eles foram sacar assim, aquele templo que Jesus falou lá para os caras era o próprio corpo dele, que ressuscitou depois. Então, funcionava assim. Algumas coisas ele explicava, outras coisas ele não ele deixava, outras coisas que ele entender depois. Aí isso aqui é importante para nós, assim, né? E como é importante estudar a palavra, né? Não tem jeito assim, ó, gente. Eu até estava falando com o Regi hoje aí. Mas, pastor, a gente vai ser salvo se não estudar a palavra? Cara, pode até ser, não sei, talvez. Mas, estudar a palavra é bom demais, né? Eu, assim, sabe, ler a palavra, estudar a palavra. Eu não acredito assim, sabe? Porque eu sou um convertido se eu não tenho prazer em ler a palavra. Não acredito. Pastor, eu sou convertido se eu não tenho prazer em ler a palavra, se eu não tenho, sabe, curiosidade, assim, sabe, de saber, de entender, cara, eu não sei não, é porque a palavra é... Então, olha só, essas declarações de João, né, essas enigmáticas, são verdadeiros, né, enigmas, exigindo de nós profundas meditações e reflexões. São, sabe, que nós possamos buscar revelação. Tem coisa que a gente lê, né? Tem coisa que a gente ouve, tem coisa que o Espírito Santo nos fala, entende? Que cabe a nós buscar revelação, cabe a nós meditar, sabe? Cabe a nós refletir, né? Uma palavra, um versículo, e ter, sabe, e ter essa fome, ter esse desejo, né? Ter essa, sabe, eu não sei, eu sabe, não bate assim, eu amo Jesus, eu sou crente, eu estou na igreja, mas não tem prazer em conhecer, né? É igual um jogador de futebol, o cara é jogador de futebol, se o cara não gosta de jogar futebol, cara, como é que vai... eu amo futebol, eu vejo, mas tu não tá lá no campo, lá tu não tem prazer em estar treinando, se não tem prazer em estudar, se tu não tem prazer, entende? É um hábito de futebol, o Nazareno tá aí, o Nazareno é hábito de futebol, entende? O Nazareno é hábito de futebol. Então, cara, o que ele estudou, se ele não tem prazer de ser hábito de futebol, ele não seria o que era, né? Entende? Ô Albertina, beijo pra ti, Deus abençoe, Albertina. Te cuida aí, hein? Beijo. Gente, a mãe do Piva entrou ali no Face agora, tô dando oi pra ela. Então, entende? Então, é assim, tá bom? Então, cara, que nós possamos orar nesse sentido, né? Para ter desejo, fome, né? Fome pela palavra. Amém? E... ok, isso exige que intimidade, né? Precisamos ter intimidade com ele, intimidade com o Espírito, né? Bom, o versículo 13 diz assim, nós estávamos 12, 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aqui, olha só, né? Olha o versículo, né? Olha o versículo. Ora, dizer para Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem que está no céu. Olha que Jesus disse, né? Então ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o Filho do Homem, né? Jesus, ele, até eu vou falar aqui na frente, nesse Novo Testamento ali, nos Evangelhos, a expressão Filho do Homem, ela é falada quase 80 vezes. 80 vezes, tá? Nos Evangelhos. Jesus, ele fala muito de si mesmo como Filho do Homem. Ou seja,
aquele que está na terra e no céu ao mesmo tempo. Ou seja, o Filho do Homem. O que significa Filho do Homem? Ele está naquele que está na terra e no céu. Então, por isso que ele disse, né? Olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu e na terra. Tá? Então, aí, quando esse versículo, João 3,13, há uma conexão dele com Provérbios 34. Eu vou ler. Olha só. Quem subiu ao céu e desceu? Provérbios 34. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Sabe? Então, quem subiu ao céu e desceu? Aqui provavelmente Jesus estava conectando, né? João 3,13. Jesus estava conectando com Provérbios 34. Né? Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos, ou seja, ele, né, tem todo o poder em sua mão. Só Jesus desceu do céu e voltou para o céu. Só ele. Em Lucas, capítulo 24, versículo 51, diz assim, ó. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então Jesus voltou para o céu. Jesus veio do céu, voltou para o céu. Em Atos, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem encobriu os seus olhos. De novo. Então, Lucas de Atos está dizendo, Jesus voltou para o céu. Ele veio do céu, voltou para o céu. Sabe? Então, aqui, na verdade, quando Jesus falou isso lá na frente, ali, né, um tempo na frente para Nicodemos, Jesus já estava profetizando, né? Como Jesus tinha presciência de tudo, ele já estava profetizando, olha, eu vim do céu, eu vou para o céu. Então ele já estava profetizando, Lucas 24:51, já estava profetizando aquilo que ia acontecer. Ou seja, eu vou subir de novo para o meu lugar. Sabe, eu vou retornar para a minha casa. Eu vou retornar para o meu reino. Né? Então aí havia uma profecia já acerca da assunção de Jesus. Em Lucas capítulo 3, versículo 13, quando ele estava, em João, né? Quando ele estava falando com Nicodemos. Seu Nicodemos, eu vim de lá e eu estou indo voltando para o céu. Sabe? Filho do homem, já havia sido profeta. Quando ele falou filho do homem, isso aqui também, olha só. Quando ele disse filho do homem, esse filho do homem já havia sido profetizado por Ezequiel e por Daniel. Vocês olham só o que Daniel capítulo 7, versículo 13 fala. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Olha só o que aconteceu. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Tá vendo? Olha a visão que Daniel teve de Jesus. Quando ele falou filho do homem, olha o que é o filho do homem. Entende? E aqui, se a gente vai ver a profundidade dessa visão de Daniel, né, no capítulo 7, versículo 13 e 14, quando diz, ó, foi-lhe dado domínio, glória e reino. Se nós parar, gente, aqui, porque assim, ó, foi-lhe dado domínio, glória e reino, né? O que aqui não está aqui, mas está me vendo agora. Mas assim, ó, o que o homem perdeu na queda, né? O domínio, né? A presença e o domínio, porque nós somos chamados para dominar. Deus fez todas as coisas e disse, domine sobre elas, né? Nós perdemos o domínio no pecado. Agora, olha o que Jesus trouxe para ele, pegou de volta, foi-lhe dado domínio. Ou seja, aquilo que foi perdido lá, foi-lhe dado domínio, a glória e o reino. Só que tudo esse domínio, depois ele devolveu para o homem. Lá na frente ele devolveu para o homem.
né? Então ele recebeu aquilo que foi perdido e depois ele nos devolveu, eu não lembro onde está lá, mas ele devolveu lá na frente para o homem, o domínio, sabe? O poder, né? Então, e outra coisa também, fala para que os povos, nações, então como a gente falou, né, dos enviados, né? Ó, povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. Quem é que vai pregar o evangelho para os povos, todas as nações, todas as línguas? São os enviados. Aqueles que entenderam a comissão, entenderam o chamamento, entenderam para que é que nós somos tocados pelo Espírito Santo. Nós não fomos, gente, nós não fomos tocados pelo Espírito Santo, sabe? Para a gente ter uma vida medíocre aqui na terra, uma vidinha, sabe, fechadinha. Não, nós somos tocados pelo Espírito Santo, chamados pelo Espírito Santo para sermos agentes de transformação deste mundo, agentes propagadores da mensagem. Tá, vamos continuar aqui, senão eu me empolgo e nós não vamos... Tá? Domínio, e quando ele fala em domínio eterno, lá em João 3,16, a gente vai falar em vida eterna. Então, domínio eterno. Tá vendo como liga as coisas? Vamos continuar, gente. Senão eu fico aqui e daqui a pouco acaba sendo culto e a gente sai do propósito. Mas é bom demais. A palavra a gente endoida. Vamos continuar. Onde é que eu estou? Daniel. Muito bem. Continuamos. Filho do homem. Jesus chama a si mesmo de filho do homem, cuja existência de tanto aqui na terra como no céu simultaneamente. Quem falou isso foi Lutero. Então Jesus chama a si filho do homem, cuja existência se dá tanto aqui na terra como no céu simultaneamente. Lutero, uma citação de Lutero. Forma favorita de Jesus se referir a si mesmo no Novo Testamento, filho do homem. É usado 80 vezes, já falei nos evangelhos. Significa que Jesus, embora sendo ser humano, era também muito mais que isso. Ele era um Deus, embora sendo ser humano. Como título... isso aqui também, olha só. Filho do homem. Essa também é uma outra linha de estudo também muito... que dá para mergulhar nela. Como título messiânico, combina com a ideia de um servo que irá sofrer e morrer. Lá como servo sofredor, né? Em Isaías 53. Ou Mateus 20, 28, que diz assim, ó: tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando ele fala filho do homem, ele veio, sabe, para na ideia de servo, para sofrer e morrer, conectando com Isaías 53 e depois com Mateus 20, 28, que ele veio para sofrer, para dar sua vida, para servir e dar sua vida por resgate de muitos. Mas ele também pode ser conectado, como o filho do homem exaltado. Então ele pode ser o servo sofredor ou o filho do homem exaltado, cujo reinado é eterno, que a gente acabou de ler em Daniel, mas também a gente pode também ter isso em Mateus 24, 30, que diz assim, ó: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Amém? Então, ele dá conotação do servo sofredor e dá conotação, sabe, do filho exaltado, do homem exaltado. O Filho do Homem. O servo sofredor de Isaías 53, ou o filho exaltado de Daniel 7, ou Mateus 24, 30. Amém? Filho do homem. Quando ele fala em desceu do céu, a gente já falou isso, né? Jesus afirmou aqui sua qualificação para falar das coisas celestiais, pois somente ele veio do céu. Então, quando Jesus disse que aquele que desceu do céu, né? Aquele que desceu do céu, ele está dizendo, olha, eu me qualifico, eu sou qualificado para falar o que eu estou falando, porque eu vim de lá, eu sei o que eu estou falando, tá? Então Nicodemos pode acreditar que eu sei o que eu estou dizendo. A sabedoria judaica, na época, então isso a sabedoria judaica na época dizia assim, ó, que toda a sabedoria, ela vinha do alto, a sabedoria divina. Então, e qual é a base que eles tinham disso?
A base que eles tinham disso era o misticismo judaico, que eles seguiam os passos de Moisés. Onde é que Moisés ia buscar sabedoria? Subia no monte. Então, sabe, ou seja, se elevava. Então, ali na época, existia lá essa questão da elevação espiritual. Então, eles buscavam elevar-se espiritualmente e nessa elevação espiritual receber de Deus, sabe? Então, existia ainda assim um certo misticismo, né? Uma certa, nessa parada aí da sabedoria que vem do alto, imitando ali Moisés, né? Como modelo de Moisés. Amém? Como modelo de Moisés. Então, eles ainda existia muito forte isso. Só que aí é massa. Só que agora a palavra, né, que Moisés subia aqui, sabe? O Moisés subia, que o profeta considerava para ele subia no monte para pegar essa elevação. Só que agora essa palavra, a própria sabedoria desceu no meio de nós. Entende? O que antes buscava assim, né? Hoje ela está no nosso meio. Ali a palavra se fez carne. Aquela sabedoria, aquela revelação, ela estava na frente de Nicodemos. Hoje ela está dentro de nós. Sabe? Então a palavra havia descido do céu em forma humana. Entende? Então, isso hoje contrastando, né, na época, contrastando com todo o misticismo judaico, dessa elevação espiritual. Hoje, estava ali na frente dele, né, o próprio Deus encarnado, a própria palavra encarnada, a própria sabedoria encarnada. E vamos para o versículo 14. Versículo 14. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Olha só. Aí se a gente está lendo, só lendo a palavra, vamos ler. Aí a gente lê, de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Isso aí está em João 3, 14 e 15, depois a gente já vai para o 16 e continua, né? Só que quando a gente para, aí a gente começa a mergulhar. O importa, né? Porque importa, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vou começar pelo importa. O importa faz parte do plano perfeito de Deus. Então é o seguinte, importa, ou seja, é o plano de Deus. Importa para Deus, é o plano traçado. É a execução do plano. É um propósito do soberano. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, o modelo, assim importa que o homem seja levantado, outro modelo. Entende? Então, a maneira como Moisés, que é o modelo que Nicodemos conhecia. Olha, Nicodemos, tu conhece o seguinte. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é o modelo que tu conhece. Importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Sabe? São dois modelos. O modelo que tu conhece e o modelo que eu vou te apresentar agora. Sabe? O modelo que tu conhece e o modelo que eu vou te apresentar agora. Muito bem. Aí, essa palavra de Jesus conecta com Números, capítulo 21, versículo 4. Eu vou ler. Olha só o que está lá em Números. O primeiro modelo, o modelo conhecido por Nicodemos. Então, partiram de Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos no povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste,
todo aquele que será que todo mordido a mirai viverá. Será que todo mordido que a mirai viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Amém? Essa era a história que Nicodemos conhecia. Ou seja, né, por causa do povo que começou a falar de Deus, reclamar do pão, do maná, começou a murmurar, começou a desobedecer, começou a se rebelar, o Senhor ficou irado, mandou serpente abrasadora, a serpente mordia os caras morriam. Aí houve o que? Eles foram para Moisés. Moisés, precisamos que tu ajude nós, porque nós erramos, falamos mal de ti, falamos mal do Senhor, olha para Deus para nos ajudar. Moisés foi para Deus, Deus disse, olha Moisés, constrói uma serpente de bronze, pendura numa haste, coloca lá em cima, lá no alto, todo aquele que a serpente morder, olha para... Cara, precisamos. Deus podia, da mesma maneira que Deus mandou, eles reclamaram do pão, mandou a codorniz, eles foram desobedientes, ele mandou as serpentes, Deus podia dizer assim, ó, tá bom Moisés, fala que o povo se santifique, olha, eu vou dar um jeito nessa serpente. Acabou, no outro dia não tinha mais serpente. Não é verdade? Não tinha mais serpente. Mas Deus fez o quê? Pega o modelo dessa serpente, constrói um modelo, faz uma imagem desse modelo em bronze, pendura no alto, para que eles olhem para o alto, eles olhando para o alto, eles recebam a cura. Olha, esse estudo, é claro que eu vou falando algumas coisas que eu li, mas o teu coração pode estar girando um monte assim, ó, Deus pode estar falando, girando, sabe, pontos assim, né? Abrindo pontas para que tu vá atrás. E se eu fosse tu, eu anotava para ir atrás, sabe? Olha que lindo que é. Por que Deus não matou toda a serpente? Por que Deus... Olha o plano perfeito de Deus. O plano que Deus faz. Lá, anos e anos, milhares de anos, com Moisés no deserto, Deus já estava planejado. Assim, ó, eu vou fazer assim, vou estabelecer esse modelo, porque esse é o modelo que lá na frente, no ato redentivo do povo, eu vou usar. Olha, gente, entende? Olha a mente brilhante, o plano de Deus para a salvação da humanidade. E aí, quando Jesus falou isso, ele falou um modelo conhecido por Nicodemos, e agora, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E foi isso que lá no início, né, o Nicodemos foi perguntar para ele, né, sobre a vida eterna, sobre o reino, né? Então ele está respondendo a Nicodemos. No deserto, Moisés levantou a serpente de bronze. Todo aquele que fosse mordido por uma serpente venenosa, olhasse com fé para a serpente de bronze, era curado. Deus poupou aqueles que aceitaram no meio... Olha, isso é interessante. Deus poupou aqueles que aceitaram o meio de resgate que ele proveu. Eu ouvi uma coisa há umas 2 semanas atrás, que o nosso pecado, assim, o pecado da humanidade talvez nem seja tão ofensivo para Deus. Sabe, o teu pecado talvez nem ofenda tanto a Deus. O que mais ofende Deus, sabe, é tu negar o plano de salvação que ele tem para a tua vida. O que mais ofende a Deus é tu negar, o que mais entristece a Deus é tu negar a cruz do Filho dele, que ele fez com o Filho dele para salvar a tua vida, e tu renegar isso. É verdade, né? Entende? Então, Deus poupou aqueles que aceitaram no meio do resgate, o meio de resgate que ele proveu. Deus havia ali, lá para Moisés, liberado um plano de resgate, de restauração para o povo. Ou seja, olha para o alto. E aquele que creu e olhava para o alto, com fé, era curado. A cura, ela não emanava do pedaço de metal, como uma magia, mas sim da fé operante daqueles que olhassem para a serpente, movido pela obediência e pela palavra de Deus. Amém? Então, não era simples fato olhar por olhar,
Se fosse mais, era olhar com fé, baseado na obediência, acreditando no poder curador de Deus. Olha as pontas que abre para nós estudar, né? Amém? Então, fé, obediência, poder curador de Deus. Não é fato só olhar. Ah, não, eu vou culto por culto. Não tem que ir o culto por culto. Tu tem que ir o culto por amor, o culto por obediência, o culto, sabe, porque o Espírito Santo te gera sede, vontade, gera, né, desejo, sabe, de estar, né, de orar, de estar adorando o Senhor, de estar cantando, de estar pulando, e estar... Isso é conversão. A serpente de bronze era um tipo de Cristo, Filho do homem sendo levantado. Havia um duplo sentido aqui também. Crucificação e exaltação. Então também aqui havia um duplo sentido. Nesse levantado, né? Convém que o Filho do homem seja levantado. Então aqui tem um duplo sentido, né? Ele é levantado para exaltação e ele é para crucificação, mas ele também é levantado para exaltação. Levantado fala do futuro levantamento do Filho do Homem como duplo sentido, talvez inspirado pela linguagem de Isaías 52:13. Isaías 52:13 diz assim, ó: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Isaías 52:13. Então aqui fala do futuro levantamento do Filho, né, inspirado em Isaías 52:13. Essa é a primeira vez, é a primeira das 3 declarações do tipo no Evangelho de João. Então João fala em levantado 3 vezes. A última, que é a terceira, né, enfatiza o levantamento do Filho do Homem. Está lá em João capítulo 12, versículo 32. Diz assim, ó: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha só, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amém? O Jesus, o que ele está falando da crucificação? Quando ele for pendurado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. João capítulo 12, versículo 32. Referindo-se, portanto, à crucificação de Jesus. A passagem sobre a serpente procede aqui também é fantástico. Olha só. A passagem sobre a serpente, ela precede imediatamente a dádiva de Deus de um poço no deserto. Está lá em Números 21:16. Em seguidinha. Diz assim, ó: dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Mataná. Então, preste atenção. E seguido, quando Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado como Moisés levantou a serpente. Lá quando Moisés levantou a serpente, o povo fala da cura. Imediatamente, o que veio? Um poço com água. Para que o povo bebesse da água daquele poço e continuasse a sua jornada. Aqui em João, se nós observar, daqui a pouquinho a gente vai estar o quê? Na frente também de um poço. Nós vamos estar ali, nós estamos em João 3:15. Lá em João 4, início de João 4, já fala de um poço, de uma mulher, de Jesus sentado no poço, conversando, discipulando e liberando para a mulher samaritana. Então existe também aí um certo mistério, né? Da sequência dos fatos, lá de Números com essa situação de Jesus e Nicodemos. Porque daqui a pouquinho Nicodemos saindo fora, Jesus passando por Samaria, ele vai estar num poço e vai encontrar a samaritana. João 4, versículo 6, assim, ó: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Entende? O que dá para nós parar assim e parar e pensar e assim, porque lá eles foram curados olhando para a serpente, olhando para, para o alto, receberam a cura. Em seguidinha tomaram da água e caminharam no deserto, continuaram a caminhar no deserto. Aqui, Jesus, né, ele diz que é necessário ser levantado, em seguidinha, que sai, né, falando do novo nascimento para Nicodemos, ele encontra a mulher, encontra um poço e fala que aquele que beber daquela água, daquele poço, né, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Dá para anotar isso, orar, né, e Deus trazer revelação, assim, para... Amém? A palavra é muito profunda, é lindo demais, né? Aqui dá para a gente ficar assim, ó, Senhor, tenho certeza que Deus pode estar agora ministrando no teu coração, né, alguma coisa assim, pastor, e Deus é assim, né, é bom estudo, talvez um dia a gente tente fazer aberto, né, porque às vezes Deus está gerando algo no teu coração, uma conexão no teu coração, né, com outra passagem bíblica, ou com uma revelação. Olha que lindo que é isso. Amém? Mas então é o seguinte, voltamos a João 14, a 3, 14, 15, né, onde Jesus ele fala sobre a serpente. Agora, olha só, essas declarações, que linda que é, isso realmente eu também, olha só, John Wycliffe, foi os pais, né, John Wycliffe, ele veio até antes de Lutero. John Wycliffe veio antes de Lutero, foi uns pais ali do protestantismo. John Wycliffe, ele diz assim, ó, Cristo, preste atenção, Cristo em sua própria pessoa é o sacramento dos sacramentos. Jesus, a nossa serpente viva, tendo a aparência do pecado sobre si, embora não pudesse pecar, foi suspenso pela cruz, para que todos aqueles que foram picados pelo veneno da velha serpente, o pecado, possam se tornar espiritualmente íntegros. Então, o que ele está dizendo? Que Jesus, ele veio como forma de homem, embora sendo Deus, mas ele veio como... Se tornou maldito, a palavra diz isso, né? Embora não tenha pecado, se tornou maldito. E ele se tornou, por ser maldito, sua aparência do pecado, né? Tanto é que Deus, na época da crucificação, virou, né? Meu pai, por que me abandonasse? Ele se sentiu abandonado por causa do peso do pecado. Então, ele se fez pecado por nós. Então, o que acontece? Aquele que se fez pecado por nós, aquele que se fez pecador, morreu, foi crucificado para que todo aquele pecador que ore, ele sendo pecador, crucificado, fosse curado. Entende? A serpente, todo aquele que fosse mordido pela serpente, olhava para a serpente e era curado. Todo aquele que for mordido pelo pecado, olha para o pecador, seja curado. Amém? Então há uma ligação, dessa, sabe, de Jesus ter vindo como homem, morto, crucificado, se tornado pecador por nós. Lá, e também Cirilo de Jerusalém, que é outro também pai da igreja, diz assim, olha só, aquela serpente de bronze foi pendurada como remédio para as mordidas das serpentes, não como o tipo dele que sofreu por nós, mas como contraste. E ela salvou aqueles que olharam para ela. Não porque eles criam que ela tinha vida, mas porque ela estava morta. E morta com ela, os poderes que estavam sujeitos a ela sendo destruídos como mereciam. Então, quando eles olhavam para a serpente morta, ou seja,
ao olharem para a serpente morta, entende-se que com ela morreu todo o pecado que estava subjugado a ela. Entende? Ou seja, aí havia vida. Porque ela passava de uma situação de morte, ao olhar para ela, viviam. Assim somos nós, né? Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que a cruz de Cristo subjugou todos os pecados que nós tínhamos. A cruz de Cristo subjugou todos os pecados que antes nos matavam. A cruz de Cristo subjugou, sabe, aquilo que antes nos levava à morte. Então, a ligação. E ele continua. Aqueles que foram mordidos pela serpente viva olharam para a serpente de bronze e podiam ser salvos se crescem. Amém? Então, aquela serpente, aquela figura daquilo que matava eles, pendurada, né? Depois veio Jesus, a figura daquilo que nos mata, o pecado, pendurado naquela cruz. Olhando para a cruz, né, a gente é salvo, liberto e recebe a vida eterna. Quer dizer, olha, seja para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crê, todo aquele que olha para a cruz, todo aquele que olha para o alto, todo aquele que olha, assim como... Só porque ele usou essa linguagem para que Nicodemos pudesse entender, porque era uma realidade que Nicodemos entendia, né, essa de Moisés. Então, olha, o Nicodemos, com certeza, né, quando Nicodemos olhou ele crucificado, Nicodemos, deve ter pirado. Ele olhou Cristo crucificado, ele olhou assim, cara, é a serpente crucificada. Ele lembrou dessa conversa que ele teve com Jesus. Imagina isso na cabeça de Nicodemos. Ele olhou essa conversa que ele teve com Jesus e disse, olha, Nicodemos, assim como a serpente lá de Moisés, o filho do homem também vai ser pendurado, ele também vai ser levantado. Nicodemos, ao olhar aquela cruz, você imagina? Ele olhou a cruz, o filho do homem levantado, assim como ele havia profetizado, naquela conversa que eles tiveram. Né? Então, e aí aqueles que olhassem para a serpente, né, para Jesus, e hoje é assim, né, aquele que olhar para a cruz, aquele que olhar para Jesus, aquele que, sabe, pode ser salvo se crer. Amém? Mais uma. Porém, os povos primitivos, eles passaram a adorar a serpente. Isso é questão de informação. Porém, os povos primitivos, eles passaram a adorar a serpente. Ou seja, eles pegaram a serpente, os primitivos, e começaram a fazer da serpente um deus, ao invés de adorarem o Criador. E Ezequias, né, o rei Ezequias, destruiu a serpente, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Bem? Então, o povo passou a adorar, continua adorando, né? Fizeram da serpente um deus. Aí Ezequias foi lá e acabou com a história, acabou com a serpente, na 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, tu pode olhar depois. O resgate da morte que Deus trouxe através da serpente era somente um modelo que ele planejava executar quando seu filho encarnado tomou os nossos pecados e foi levantado no madeiro, numa cruz. Era só um modelo. Amém? Cara, Nicodemos deve ter pirado. Né? A hora que ele viu Jesus subindo assim, cara, ele deve ter... Quando a fé olha para Cristo crucificado, Deus o salva da morte eterna. Todas as vítimas do veneno fatal do pecado. Quando a fé olha o Cristo crucificado, Deus o salva da morte eterna, todas as vítimas do veneno fatal do pecado. Irineu, que era outro pai da igreja, diz assim, ó, a lei nunca nos impediu de crer no Filho de Deus. Não,
Mas ela até mesmo nos exortou a fazer isso, dizendo que o filho não pode ser salvo de outra maneira, da velha ferida da serpente, a não ser crendo naquele que, na aparência da carne pecaminosa, é levantado da terra sobre a árvore do martírio, atrai todas as coisas a si e vivifica os mortos. Amém? O homem não pode ser salvo de outra maneira da velha ferida da serpente, a não ser querendo naquele que, na aparência da carne pecaminosa, é levantado da terra sobre a árvore do martírio e atrai todas as coisas a si e vivifica os mortos. Amém? Quem falou isso foi Irineu. Vocês estão vendo o que Jesus quis dizer, o que, né, dois versículos, o que significa dois versículos, o que abre, né, de conhecimento e de revelação e, sabe, de profundidade no que Jesus fez e faz. À medida que Moisés guiava o seu povo no deserto em direção ao Mar Vermelho, afastando seu objetivo, que era a terra prometida, o povo se rebelou. Assim é o retrato da nossa vida: rebelião, arrependimento, restauração. Aqueles que se arrependeram receberam a salvação ao olhar o sinal da sua misericórdia pela fé. Aqueles que olham para a cruz com fé são salvos. Graciosamente, o Senhor nos envia o Espírito Santo, que faz aumentar a nossa fé. Aí a gente pega tudo isso e joga lá em Nicodemos. Sabe, Nicodemos precisa nascer de novo, é necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito, é necessário, aquele que nasce de novo é como um vento. Aí pega tudo isso, sabe, na cabeça de Nicodemos. Nicodemos, olha, existe um projeto: rebelião, arrependimento e restauração. Eu sou aquele que, sabe, que restaura todas as coisas. Eu sou aquele que, ao olharem para mim, sabe, aqueles que, eu pendurado no madeiro, atraio todas as coisas. Eu a pendurar, aqueles que olharem para a cruz com fé são salvos. Amém? Tudo isso através da figura do Espírito Santo operando, aumentando, né, e ressignificando essa fé em nós. Amém? Glória a Deus. Gente, é isso. Aí depois tem João 3,16, que fala sobre... João 3,16 é o famoso, né? É o versículo mais, então é muita coisa. E a gente vai deixar porque João 3,16 é muita coisa. Aí vai falar sobre o amor, né? O amor agapau, o amor ágape, né? O agapau, né? No grego. Aí fala do amor, aí fala da vida eterna. Aí a gente começa, aí se nós começar agora, a gente não vai conseguir terminar, vai dar só o comecinho. Então a gente entra em João 3,16 na exposição da semana que vem, porque a gente entra e fala só sobre 3,16, porque é muito amplo, tá? E a gente fica bem focado e vamos trabalhando por pedaços, né? E dessa vez aí o foco foi justamente essa comparação, né? A serpente no deserto, né? Com o Filho do Homem sendo levantado. A gente viu o que é o Filho do Homem, olhamos lá para Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, né? Porque Daniel teve a visão do Filho do Homem, falamos sobre o domínio que esse Filho do Homem recebeu. Depois eu vou olhar o versículo bem certinho, onde o Senhor nos devolve esse domínio, tá? E aí na exposição que vem, eu trago, porque veio na minha cabeça agora, e eu não lembro qual é o versículo direitinho de cabeça. Amém? Vamos orar? Meu Deus, nós te damos graças, Senhor Jesus, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por essa porção da palavra. Senhor, que nós possamos, Pai, verdadeiramente olharmos para a cruz, Jesus. Possamos olhar para o alto. Possamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, sermos esses que entendemos, Pai amado, essa pecado, Senhor, pecadura do pecado, que possamos olhar para Cristo para sermos libertos, sermos salvos, Pai. Pai, em nome de Jesus, sermos levados a essa vida eterna, Senhor. Pai, que palavra graciosa, que grande presente do Senhor para nós essa noite. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Cada um que está ouvindo, cada um que vai ouvir, seja abençoado pela palavra. Seja essa palavra tenha vida
Senhor amado, no coração de cada um, Senhor. Que possamos verdadeiramente, Senhor, ter essa fome, essa sede, esse desejo da Tua palavra. Que o que nós falamos aqui possa entrar no coração dos Teus filhos, Pai, e reacender chaminhas, reacender chamas, Pai. Chamas de fome, Pai, de revelação daquilo que o Senhor tem para nós, para cada um nesse tempo. Ó Deus, no nome de Jesus, leva-nos a um lugar, Pai amado, de estarmos ouvindo o Teu coração, Senhor. Nosso único desejo, Pai, é ouvir o Teu coração, é sermos, Pai, parecidos com o Senhor, meu Deus. E entendermos, Pai, que nada somos. Não conseguimos nos livrar do pecado, não conseguimos, Pai, arrancar o pecado de nós, não conseguimos sem olharmos para a misericordiosa cruz de Cristo e recebermos a graça do Senhor em nossas vidas. Arranca de nós todo o orgulho, arranca de nós, Pai, toda a altivez de espírito, arranca de nós, Pai amado, todo sentimento, Pai amado, todo sentimento, Senhor, de nós temos, Pai, de acharmos que podemos sem a Tua ajuda. Só o Senhor, Pai, só olhando para a cruz, só recebendo esse novo nascimento, recebendo esse Espírito em nós, podemos ser transformados. Ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Terça-feira que vem, às 8 horas, se assim o nosso Senhor nos permitir. Espero aí que tenha contribuído um pouquinho, né? Com essa porçãozinha da palavra de Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus. Amém?